descendo. Hey people, vocês fingem que a gente não está com a mesma roupa e que este vídeo não está sendo gravado no mesmo dia. Mas a gente vai falar sobre um outro assunto nesse vídeo, então já se inscreve, deixa o seu like e segue a gente no Instagram para não perder nada. Hoje eu trouxe a Mari aqui de novo, muito obrigada por ter vindo, Mari, Má, cada hora eu falo de um jeito. Eu trouxe ela aqui hoje para falar sobre um assunto que talvez vocês vão gostar bastante, principalmente você que tá aí no Brasil e quer vir pra Irlanda com o seu pet, então assiste esse vídeo até o final. A Mari, a Mai e o Raul, eles têm um cachorro chamado Tony Stark lindo. Vem cá, Stark! Stark! Onde ele tá? Deixa eu pegar. Eu vou mostrar ele pra vocês, sim. O Stark, ele é... Vem cá, gostoso. Ui. O Stark, ele é um bulldogzinho francês. E pra vocês que não sabem, bulldog francês é considerado um cachorro braquicefálico. O que é um cachorro braquicefálico, Má? Você que tem um, pode soltar. É um cachorro Meu que Deus, tem meu o narizinho. microfone, Opa, peraí. caiu? Tá aqui, ó. Agora o imã. Peraí que eu preciso achar o imã. Calma aí que eu quero mostrar o que é um cachorro braquicefálico. Então, Má, o que é um cachorro braquicefálico? É um cachorro que tem o narizinho desse jeito aqui, ó. Se ele parar, a gente mostra. Nenhum deixa eu cachorro sofreu maus tratos nesse vídeo, tá? Pra deixar claro. Ele só tá querendo tomar uma aguinha, mas é o cachorro que tem o narizinho assim. Ele não tem aquele nariz mais compridinho, como o da Luna, se a gente conseguisse mostrar. Mas por esse motivo eles têm uma dificuldade de respiração maior do que os cachorros com o focinho mais pontudo. Vem cá, princesa. Entendi. Então, gente, principalmente essa raça, é muito importante que eles não conseguem vir despachados no avião, né, Má? Não, assim, nos voos comuns eles não podem vir, porque tem um risco justamente por essa De dificuldade. óbito, né? Exatamente. De óbito, mesmo que né? Porque assim, você que tem um cachorro, né? Por exemplo, a gente que tem a Luninha, que é um cachorro de mais de 20 quilos, ela não tem como, de jeito nenhum, vir na cabine do avião. Só que ela pode sim ser, né, despachada, porque ela não é um cachorro braquicefálico. Agora, cachorros braquicefálicos têm esse risco real de vir a óbito, né, se não vier na cabine. Então, nesse vídeo, eles vão falar como que foi eles trazerem, né, o Tony do Brasil pra Irlanda. Quem trouxe o Tony, na verdade, foi o Raul, que é o marido da Má, mas ela que vai contar a história de como é que foi todo esse processo. Primeiro de tudo, eu não faço ideia de por onde começar esse processo para trazer o cachorro para Irlanda. Como que é? Na verdade, o primeiro passo, qual que é o primeiro passo? Exatamente. Isso? É realmente você contratar uma empresa. Tem pessoas que optam por fazer isso por conta própria. Eu acho arriscado, porque o cachorro ele tem um preparo, né, antes de vir para a Irlanda, que é basicamente porque a Irlanda ela não tem a questão da raiva, não existe na Irlanda. Então, no Brasil a gente ainda tem as vacinas antirrábica, né? Que são dadas nos animais, mas justamente por ser um animal que não... Peraí, rapidinho. Gente, eu acho que ele quer ir no banheiro. Fala. Por ser um animal que não tá vindo de dentro da Irlanda, né? Ele precisa ter ser vacinado, né, com essa vacina anti-raiva, e precisa ser feita uma sorologia para comprovar que ele não tem a raiva no momento que ele está entrando na Irlanda. O cachorro precisa ser microchipado, então toda essa parte do processo, né, é interessante que seja feito por uma empresa que já tem conhecimento em como esse processo funciona para que não dê nenhum problema, porque tem toda uma documentação que você tem que apresentar quando você entra na Irlanda. Caso você não tenha documentação, na verdade você não consegue nem embarcar, né? Então vocês contrataram uma empresa. Sim. É possível fazer esse processo sozinho? Sim. Mas você acha arriscado? Eu acho. Tá, então vocês contrataram uma empresa pra o quê? Direcionar vocês no quesito da documentação? Na verdade, a empresa ela faz todo o processo. Então, que eles têm uma veterinária que vai colocar o microchip no animal. Essa mesma veterinária, ela aplica a vacina. No mesmo dia que ela coloca o microchip, ela aplica a vacina. E depois de um período,
que eu não me lembro quantos dias, mas ele faz o exame sorológico, que é realmente o resultado desse exame é o que é apresentado para conseguir a documentação para a entrada do cachorro na Irlanda. Entendi. E conta aqui pra gente quanto que foi essa bagatela. Faz quanto tempo isso? A gente fez isso ano passado. Ano atrás. Exatamente. Então, a gente vai falar sobre valores de um ano atrás. Obviamente, hoje já pode ter reajuste, que a gente está no mês de março de 2026. Então, aí, um ano atrás, né, pode ter que tenha mudado. Sim. Quanto que foi essa bagatela aí do valor que você pagou para essa empresa? Foi de R$5.200, só para o processo. E você recomenda essa empresa? Você gostou dessa empresa? Sim, a empresa se chama Pet Trip, eles são de São Paulo. De graça a publicidade, hein? Foi muito tranquilo todo o processo com eles. A gente teve alguns problemas, mas né, que não foi nada relacionado a eles. E a gente recebeu todo o suporte que a gente precisou, tanto por WhatsApp, como eu estava aqui, eu consegui a comunicação com eles em todo momento. Então foi bem tranquilo mesmo, mas o processo ele é mais chatinho, o passo a passo que precisa ser feito. O processo da Stark a gente começou ele em agosto de 2024, então a gente começou em agosto, ele esteve preparado para vir para a Irlanda em dezembro, mas ele só conseguiu vir mesmo em março, justamente por causa da questão da disponibilidade de voos e tudo mais, ele só pôde vir em março. Mas então, o processo, né, se ele conseguisse vir, durou 4 meses, de agosto, sim. E aí em dezembro ele já poderia, já estava foram 5 meses no total, contando então, agosto. 5 meses de processo para ele vir, entendi. Então, essa empresa cuidou de tudo, com relação... Porque o cachorro também precisa ter passaporte, né? Na verdade, para fazer a entrada, não. Não. Quando ele entra, ele ainda não vai ter o passaporte irlandês. Ele precisa de um atestado de saúde, que é emitido pelo veterinário. Esse atestado, ele tem ele tem um limite de dias que ele precisa ser emitido, porque no momento que a veterinária faz o exame, né, ela dá o remédio de verme, eu acredito que para que ele possa fazer a viagem. E aí esse remédio ele tem um período máximo que o cachorro pode ter tomado, né, para daí poder fazer a viagem. Então, esse é a etapa final. Com esse atestado de saúde, a empresa pega esse atestado, eles mesmos fazem isso e leva para ser chancelado, para que daí ele possa compor toda a documentação do animal para poder fazer a entrada no país. Entendi. E aí, gente, o cachorro, né, que pode ser transportado na cabine, ele pode pesar até 8 quilos, já contando com a caixinha de transporte, tá? Não são todas as companhias aéreas que vão fazer esse trecho internacional. As mais famosas, mais conhecidas aí que o pessoal usa, costuma ser KLM, Air France, TAP, Lufthansa. Qual companhia aérea que vocês vieram? Quer dizer, que o Raul e o Tony vieram. Eles vieram de Avianca. Porque, Avianca. O limite da maior parte das companhias é de 8 quilos, mas isso tem que considerar já o peso do animal e da caixinha. E tem a questão das dimensões. Cada empresa ela vai ter uma dimensão de caixinha que pode vir, e isso muda muito conforme o tipo de avião que eles vão voar, porque a caixinha ela encaixa embaixo do assento da frente. Então, varia demais. Essas todas que a Lê falou, elas têm esse limite de entre 7 e 8 quilos da caixinha e do animal. A Latam, na época, a gente viu que eles não tinham limite de peso, mas eles tinham limite na dimensão da caixa. Então, pra gente não deu certo com a Latam, justamente por causa da dimensão da caixa, que não daria certo pro tamanho do Stark. A Avianca, era a única que tinha um limite de 10 quilos, e a caixa era compatível com o tamanho dele. Então, aí a gente escolheu a Avianca. Pode já falar tudo? Pode. A Avianca, eles não tinham, na época, voo para Irlanda, então... É verdade, por isso que eu fiquei surpresa quando você falou Avianca. O Raul, né, ele foi do Brasil para... São de São Paulo, tá, gente? Eles foram de São Paulo para Paris. E esse foi o único trajeto mesmo que a gente conseguia fazer para que eles chegassem na França, porque da Irlanda para a França existe um ferry. Então, da França pra Irlanda. Os dois. Tá. Eu peguei o carro aqui na Irlanda e fui daqui da Irlanda pra França. Você chega no porto da França, que eu não sei falar o nome. E de lá eu dirigi até Paris para poder buscá-los no aeroporto. Do aeroporto a gente voltou pro porto,
E fizemos a travessia de ferry novamente para Irlanda. Então o Stark chegou em terras irlandesas de fato via ferry. Exatamente. Via ferry, não foi avião. Não. Tá, voltando um pouquinho, quanto que foi essa... Né, você pagou 5.200, foi 5 mil para a empresa. E quanto que foi que você pagou no voo? Você lembra? Não lembra? Pausa aí. Não, tá bom. Mas deixa correr. Desculpa aí, eu fiz uma cola. Mas pode mostrar o papel, não tem 3.800, problema. 500. Não, mas pode mostrar o papel. Tá. E ele vai cortar essa parte. Não. Bom, a passagem de avião pro Raul, ela foi R$3.800 reais. Mas aí, para incluir o Stark, foi o custo de $500. Exatamente. Tá. $500. Foi o trecho total de São Paulo... Paris. Exatamente. $500. Tá. Pro Stark. Pro Stark. E o Stark, gente, obviamente, tudo vai depender também, a gente tá falando do Stark, tá? Especificamente dele. O Stark, eu já cuidei dele. Ele é um cachorro muito tranquilo, ele é muito bonzinho. Vocês tiveram que fazer algum treinamento com o Stark de, tipo... como é que ele veio dentro do voo? Se você não souber, a gente chama o Raul aqui pra falar. Mas como é que ele veio? Tipo, vocês fizeram um treinamento com ele ainda no Brasil pra que ele se acostumasse com essa caixinha de transporte? Porque assim, gente, teoricamente, você não pode tirar o seu cachorro da caixinha de transporte dentro do voo. Mas isso varia muito de tripulação para tripulação. Tem tripulação, e obviamente se seu cachorro é bonzinho, se ele não late, se ele não dá trabalho, que vai deixar você pegar o seu animal e deixar no seu colo. Algumas, se a tripulação vê, ele vai brigar com você e vai mandar você colocar de volta. Como que foi? Primeiro me fala, vocês tiveram que fazer algum treinamento pro Stark se acostumar com a casinha de transporte? Sim, na verdade, assim, antes da gente decidir mesmo que ele viria na cabine, a gente estudou infinitas possibilidades. Então, a gente chegou a comprar aquela caixa rígida, que é para um transporte que eles fazem, o transporte de animais mesmo, só no avião. A gente chegou a comprar essa caixa, então parece que, eu não sei, o animal parece que sente, né? O Stark, quando a gente comprou essa caixa, ele mesmo entrava nessa caixa sozinho, mas era uma caixa bem maior. Quando a gente precisou comprar a bolsa, o Raul, ele colocava, né, treats dentro da bolsa para que ele entrasse, mas a partir de certo momento o Stark mesmo entrava na bolsa sozinho. Porque ele é muito bonzinho, ele gente. É um amor. Isso vai depender também muito do que eu tô falando, vai depender muito do seu cachorro. Sim. Então vocês acostumaram ele a entrar. E nessa sim. bolsinha, como é que foi pra ele? Tipo assim, gente, a minha curiosidade é, pra fazer xixi, pra fazer cocô, pra comer, pra beber água, como é que é? Tá, eu vou chamar. Raul, eu vou chamar o Raul aqui porque é ele que veio com o Stark dentro do voo. A minha curiosidade é como é que foi pra ele tomar água, fazer xixi, fazer cocô. Como é que foi dentro do voo? E outra coisa, ele tomou alguma medicação pra ir no voo? Ele tomou a medicação. Não precisa falar qual, porque aí você vai procurar isso com o seu veterinário, pelo amor de Deus. Exatamente. A gente só fez isso porque foi indicação dele. Porque assim, o Stark, ele é muito tranquilo, ele é um cachorrinho bem amigável, bem dócil. E ele dorme bastante. Então, assim, não era nenhuma preocupação que a gente tinha referente a ele ficar preocupado, agitado no voo. E foi mais a questão do conforto dele, que a gente foi atrás da medicação. Mas assim, foi muito tranquilo. Pra ser honesto, ele no primeiro voo, quando a gente entrou no voo... Quanto tempo de voo foi São Paulo? Você lembra mais ou menos? 5 horas. 5 horas. São 5 horas. E aí, como é que ele foi nesse primeiro voo? Foi assim, a gente entrou no avião, ele entra na bolsinha, que ele já tava acostumado. Então o que a gente indica? Treine seus cães antes para isso, para ele estar totalmente acomodado ali dentro da bolsinha, assim, mas ele estava bem acomodado, estava bem tranquilo. Ele só assustou um pouquinho no momento em que eu precisei colocar a bolsinha no chão ali, que ele vem no nosso pé ali. E ali do primeiro voo era um avião menor, então assim, já era mais apertadinho. Então eu tive que dar uma chacoalhada nele ali pra encaixar ele bonitinho. Então ali ele ficou meio assustado. Tá. Mas foi esse primeiro momento, então... Ele já estava medicado nesse primeiro voo? Já tava. Ele já estava entrando porque, se eu não me engano, eram de 6 em 6 horas. Então, ele teria que tomar 2 remédios nesse período.
Mas assim, ele já estava bem tranquilo. Ele não estava ele tinha comido antes no Brasil ali no primeiro voo. Mas Antes do primeiro voo ele antes comeu. do primeiro voo, é. Ele já tinha feito, então, xixi, cocô, Fez. comeu. Sim. E nesses de 5 horas ele não quis beber água, não quis fazer xixi nem cocô. Não. Não sei se foi referente à questão de medicação, mas assim, ele ficou sem muito apetite, ele ficou bem calminho, sim, você olha pra ele imperceptível, era o mesmo Tony Stark olhando as pessoas, curioso, que é da raça, mas bem tranquilo, só não queria a comida dele, os treats que a gente levou, não aceitava muito, não aceitou muito bem. E nesse primeiro voo, você chegou a tirar ele da caixinha de transporte ou ele ficou às 5 horas dentro da caixinha de transporte? Não, o primeiro voo foi maravilhoso, porque eu tinha um espaço, uma cadeira vaga do meu lado. Ótimo. Então, eu simplesmente puxei ele pra cima, joguei ele no banquinho, ele veio deitado comigo no banco. Ele veio sentadinho no banquinho. Ele veio. Até chegou uma aeromoça, não muito gentil, e olhou e falou assim, ele não pode ficar aí. Então, aí, nesse momento, eu precisei colocar ele dentro da bolsinha de novo, mas como ele tava sonolento ali, não foi muito problema, mas 80% do voo ele veio deitado no banco, dormindo maravilhosamente bem. Nossa, deu sorte. E aí, quando vocês pousaram ele fez de novo as necessidades dele lá. Fez. Comeu, não quis comer. Ele não quis comer a comida dele, ele comeu um pouquinho do meu lanche, que eu precisei comer o lanche. Então, eu dividi um pouquinho com ele, não indico pra vocês, mas ele comeu, mas bem pouquinho mesmo, porque ele não... Eu acho que ajudou a cortar a vontade dele de comer, mas assim, ele não estava disposto a comer os treats, o que a gente levou para ele. E aí você deu outra medicação pra fazer o voo para Paris. Foi um voo de quê? 10 horas? 10 horas. 10 horas e meia, se eu não me engano. Aí você deu um outro remédio pra ele. Na verdade, ali quando eu cheguei você tá falando Bolívia, desculpa, eu só vou te corrigir. Foi Medellín, Colômbia, tá? Colômbia. Quem falou perdoe. Bolívia aqui, ó? Quem falou Bolívia? Então vai ter que voltar. Não vai ter que voltar, não. Vai deixar. Desculpa, eu vou corrigir as duas, Então, porque foi me Medellín, corrija. Colômbia. Eu não sabia, tá? Eu realmente não sabia. Não. Quer puxar uma cadeira aqui? Não, tá tranquilo. Quer sentar aqui? Mas assim, mas ele foi... Então, na Colômbia, você deu um outro remédio pra ele? Só corrigindo. Eu dei um pra ele próximo do primeiro voo São Paulo, Colômbia. E na Colômbia, eu dei o segundo pra ele, que deu... A gente tinha 4 horas de escala. A gente teve 4 horas... Pode rir. Quando eu falar Bolívia, você coloca um negócio. Você escreve. Colômbia. Aí você põe piscando, Colômbia. Aí vai falar de novo. Aí eu vou falar Bolívia, Colômbia. Então, ele tomou a primeira medicação já bem próximo do primeiro voo São Paulo, Colômbia. E a gente tinha 4 horas ou 4 horas e meia de escala, de conexão. E na metade desse período, ele teria que tomar o segundo. Então, ali eu misturei junto no meu lanche ali que eu tava dando pra ele ali. Ele comeu e foi bem tranquilo. E aí, como é que foi nesse voo de 10 horas e meia? Ele, ficou 10 horas e meia dentro da caixinha de transporte? Você conseguiu tirar ele? Ele fez xixi, cocô, bebeu água? Me conta. Esse, no primeiro, quando a gente chegou no avião, dentro do avião também, que ele deu uma assustadinha. E ali ele fez um xixizinho na bolsinha que ele tava. Na bolsinha você deixa uma fraldinha? Como é que Eu levei, mas eu, por inocência, por achar que ele já estava acostumado, eu não coloquei nesse primeiro momento. Então ele mijou na comida. Ele mijou, mas assim, foi pinguinhos, tipo assim, eu acredito que por estar assustado. Tadinho. E após isso eu forrei junto com o capetinho e ele ficou tranquilo. Eu virei de cabeça para baixo ali para ele não ficar em contato com o xixi. E ele veio bem tranquilo. Em alguns momentos eu consegui tirar ele da bolsinha também. Até tinha um espaço vago também. Eu coloquei ele por um período, até eu fiquei na cadeira do meio e tentei deixar a da janela para ele ali. Mas também teve uma aeromoça que pediu para que ele voltasse para. Mas ele dormiu um pouquinho no banco também. Mas esse voo para Paris ele ficou o maior tempo na bolsinha. Mas ficou bem tranquilo.
Só quando chegou bem próximo das 10 horas, que até estava passando o efeito do remédio também, aí ele começou a dar uma despertadinha. Aí ele já estava com fome, chegou o café da manhã, o nosso café da manhã, e aí ele começou a pedir para mim, porque a gente é acostumado a dar algumas coisinhas para ele. Então, assim, ele curioso de querer ver as coisas. Eu fui dando um pedacinho de pão, o que a gente tinha ali para ele comeu um pouquinho. Mas foi bem tranquilo, assim, mesmo passando esse efeito ali, foi bem tranquilo. E ele não fez cocô na viagem inteira? Fez na Colômbia, no aeroporto. Não, do de 10 horas, Não, dentro do voo. Dentro do voo, não. Que bom, porque é fedido, voo, gente. Imagina, já pensou? Graças a Deus não, graças a Deus. Beleza, era isso mesmo que eu queria saber Fechado. de você. Valeu, Raul. Ô, Raul, só mais uma coisa. Você ficou assustado por ele ser um cachorro braquicefálico? Você ficou assustado com ele em algum momento no voo, alguma coisa assim? Tipo, ele foi de boa, respiração normal dentro desses aviões, tudo de boa. Tá, gente, ele falou que tá tudo certo. É pra responder? Não, tá tudo bem. Ele já falou que deu tudo certo. Era uma curiosidade, uma dúvida que eu tinha mesmo. Tá, beleza. E aí, Má, quando eles pousaram na França, teve alguma inspeção lá com relação a ele? Toda essa análise ela é feita ainda no aeroporto de Guarulhos. No Brasil. Exatamente. Entendi. Aí depois a próxima inspeção assim que tem é antes do embarque dele no ferry. Que daí tem um e-mail que você precisa avisar, né, que ele vai chegar no porto aqui na Irlanda. Então você tem que fazer essa comunicação para que ele possa embarcar no ferry. Então, na Irlanda eles não derem a confirmação de que ele pode embarcar, você não consegue. Por mais que você tenha comprado o ticket, você não consegue embarcar. Então quando chegou em Paris, o Raul teve que mostrar essa autorização de que a Irlanda permitisse que ele entrasse nesse ferry para fazer Paris-Irlanda. Sim, esse e-mail ele é enviado antes e normalmente essa pessoa responsável na Irlanda, ela já faz a comunicação com a pessoa responsável no porto na França. Quanto tempo é de ferry de Paris para o lugar que vem para Irlanda? 18 horas. 18 horas? Amor, ferry foi 18 horas? E aí, então eles tiveram um quarto no ferry? Como é que foi? Sim, você tem a opção de comprar o ticket ou com o kennel, né? Que daí eles ficam numa parte que são como se fossem várias gaiolas, assim, os animais ficam dentro. Né? Exatamente. Mas eu achei bem exposto. Era uma época que ainda estava bem frio, no meio do mar é bem gelado. Então a gente optou por comprar a cabine que era pet friendly. Essa cabine ela é para 4 pessoas. Mas aí, como a gente comprou só para os 2 e para o Stark, aí ele pode ficar dentro da cabine e dentro do ferry ele tem algumas áreas que ele pode acessar. Tem uma área para fazer xixi, tem que legal. nos corredores ele pode acessar, ele só não pode mesmo entrar nas partes que tem, assim, questão de alimentação e tudo mais. O ferry, ele também tomou medicação? Não precisou. Não precisou. O ferry então ele foi bem tranquilo. É como se ele estivesse num quarto, assim, de hotel, alguma coisa assim mesmo. Até tem uma parte que é mais exposta, que eles podem fazer as necessidades deles, mas ele mesmo não gostou muito não, assim, era bem gelado mesmo, então ele acabou ficando mais dentro do quarto mesmo. E quanto que foi o custo do ferry? O ferry, ele é 350 com a cabine e com o... No caso, a gente teve que vir com o carro, né? O animal, ele não pode entrar na coleira. Ele tem que entrar dentro do carro. Isso é verdade, isso é uma informação importante. Ainda bem que você lembrou de falar. É verdade. Então o Raul alugou um carro Não, porque França? Eu peguei o meu carro na Irlanda para poder atravessar e depois a gente voltou. Você que foi encontrar com eles. Então você saiu da Irlanda, foi para Paris, encontrou eles, pegou eles e veio de carro para cá. Exatamente. Tá. Então foi 350 euros? 350 a vinda deles. A minha ida foi 240. 240. Tá. Então foi só isso, ele não pagou mais nada assim nesse trajeto. E aí quando chegou na Irlanda, ele tem uma inspeção. A gente achou que teria. Na verdade, assim, a gente entrou e quando a gente viu, a gente já estava em Wexford, que foi no porto de Wexford. E a gente já estava na cidade. Aí a gente voltou porque a gente achou que tinha que ter algum registro falando que ele tinha entrado. Mas eles disseram que não, que já estava tudo certo e que ele podia simplesmente entrar. Aí, porque eu acho que quando chega no aeroporto tem, né, uma inspeção. Tem sim. Tanto que tem até o horário para que o animal tem que chegar dentro daquele horário ali para que ele possa, né, passar por essa... Acho que é até um veterinário mesmo que examina, né?
para daí poder fazer a entrada do animal. Caso não seja dentro daquele horário, tem que esperar. No caso do porto, assim, não teve a inspeção nenhuma. Então, eu acho que você já falou isso no começo do vídeo, então desculpa se a gente vai repetir. Por que vocês não quiseram vir com ele mesmo de avião pra Irlanda? Você falou, né? É por causa da questão do peso mesmo. Não tinha uma companhia aérea que fizesse o trajeto até a Irlanda que pudesse o peso dele. A Avianca só fazia até Paris. Quanto que ele tava pesando tudo? Na Quanto época, que eu acho que era? ele tava, tipo, 8,5, mas com a caixinha ele passaria, assim. Por volta de 8,5, 9 quilos, com a caixinha. Então, é por isso que algumas companhias aceitam até 10 quilos, é isso? Não, nenhuma companhia que vem pra Irlanda de avião aceita 10 quilos. Não, isso eu sei, mas eu tô dizendo, as outras companhias internacionais, algumas aceitam até 10 quilos, é isso? Ah, então foi por isso. Então, a gente ainda tem esperança pra você que quer vir com o seu pet do Brasil pra Irlanda e ele pesa um pouco mais de 8 quilos, igual o Stark na época, né, estava, mas por isso que eles fizeram todo esse trajeto e não chegaram pela Irlanda. Agora, então, fez todo sentido. Acho que era isso que eu queria perguntar. Então, ó, vamos lá. Custo total, R$5.200 a contratação, mais $500, mais 350 euros do ferry e 250, na verdade, 240, né, que foi a sua ida, mas assim, né, que foi porque ela optou de sair da Irlanda e encontrar com eles, mas também o Raul poderia, sei lá, pegar um carro lá. Só que daí você tem que devolver o carro depois, só lembrando disso. Eu também fiz esse cálculo pra ver o que compensava. Pra gente compensava mais eu ir buscá-lo. Entendi. E é isso, gente. Eles tratam, né? A gente trata os nossos cachorros como os nossos filhos de 4 patas, né? Então, assim, se você quer trazer, por favor, traga, não desista do seu pet. E antes da gente finalizar, eu queria te perguntar mais uma coisa. O Stark é um cachorro braquicefálico, então no Brasil ele sofria muito com calor. Como que ele era no Brasil? Eu quero saber, assim, como ele era no Brasil. E você acha que na Irlanda melhorou? No Brasil, quando a gente compra esse cachorro dessa raça, né, também pugs e tudo mais, eles já aconselham para que, assim, ele não pode ficar muito exposto a altas temperaturas, e no Brasil é bem difícil você evitar isso, né? É, verdade. Então, assim, ele é um cachorro que ele dorme muito, como o Raul falou, mesmo durante o dia, quando ele ficava em casa, assim, você via que tinha um incômodo muito grande para ele ficar dentro de casa. Mesmo que fosse uma sombra, né? Mas era muito quente. E qualquer caminhada, assim, um pouco mais longa, ele já ficava respirando com mais dificuldade e tudo mais. Tem um risco muito grande de morte desses animais por superaquecimento mesmo. Então, quando a gente veio aqui pra Irlanda, mesmo no verão, quando tá um pouquinho mais quente, ele fica ofegante sim, mas assim, a respiração dele nem se compara. Ele dorme muito bem, ele dorme um dia inteirinho, assim, numa mesma posição, sem se incomodar. Ele caminha longas distâncias com uma tranquilidade maior e a gente não tem mais essa preocupação do superaquecimento, que é algo que, assim, a gente tinha muito medo no Brasil. Então, pra ele foi ótima a mudança. Eu já ia perguntar como é que foi a adaptação dele. Então, pra ele foi ótima perfeita, a adaptação. Foi muito tranquila, muito tranquila. Ele mesmo. sofre um pouquinho no frio, não gosta tanto do frio, mas pra ele em si, na Passa o saúde frio dormindo. dele, nada como pôr uma roupinha nele e ficar agasalhado, né? Exatamente. Então, pra ele foi ótima essa mudança mesmo. Pra saúde dele, assim, ele melhorou na qualidade de vida. Com certeza. Então é isso, gente. Então, ó, se vocês tiverem qualquer dúvida e eu não conseguir responder, deixa aqui nos comentários, que se eu não conseguir responder, a Má me ajuda a responder pra vocês, gente. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Um beijo, eu vejo vocês na próxima. Tchau! Tchau!